Olá, olá, boa tarde, boa noite, aliás. Hoje é o dia 31 de agosto, são quase 10 horas da noite e eu não estive presente essa semana porque eu estive num evento em Tocantins, aí retornei para o Rio, depois tive que vir para São Paulo e hoje eu me encontro em São Paulo. Eu tenho gostaria de rapidamente mostrar a minha tela, a gente vai passar fino algumas matérias. Essa semana é a semana seguinte, a da cúpula do BRICS, então tem ainda algumas notícias referentes aos efeitos que o BRICS, ou que essa cúpula do BRICS pode ter, digamos assim, causado. Mas vamos direto para as matérias para a gente rapidamente avaliar e ver e analisar sobre essa ótica da geopolítica mundial. O que está acontecendo? Quais são as peças do xadrez que estão se movendo? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é uma notícia da expansão do BRICS, né, que foi a grande notícia da semana passada. E a Al Jazeera, que é um jornal do mundo árabe, eu acho que ele é impresso ou ele é do Catar, e ele é bastante neutro, tem aqui os 5 líderes. De novo, a ideia, tanto dessa matéria e de uma outra que a gente vai ver também, é que o BRICS não é uma ameaça à ordem mundial atual. O BRICS é uma aglomeração de estados que não tem uma ideologia única, uma ideologia própria, não é uma ideologia de lutar contra o capitalismo, lutar contra o primeiro mundo. É apenas uma união de estados sem ideologia, mas que querem, digamos assim, efeitos concretos, cooperação econômica que possa dar benefícios concretos. É lógico que o que assusta o G7, ou particularmente os Estados Unidos, é a possibilidade da moeda reserva internacional, que é o dólar americano, ele começar a ser usado menos e menos nas transações comerciais entre os países. Não vai substituir o dólar, mas vai ser, eventualmente, pouco a pouco, utilizado com mais frequência, um cesto de moedas, uma moeda do BRICS. Não é uma moeda no senso que normalmente se pensa, não vai ter cédulas, vai ser algum tipo de conversão, algum tipo de moeda, digamos assim, mas utilizado apenas para transação, muito provavelmente de commodities, valores grandes, mas bypassando realmente a moeda americana. E nesse aspecto, eu não sou necessariamente pró-Lula, mas ele não deixa de ter, a lógica dele não está errada. Se nós brasileiros queremos exportar soja para a China, ou frango ou carne para a Arábia Saudita, por qual motivo? E a China quer comprar em yuan, nós queremos, porque nós também importamos da China vários outros produtos manufaturados e tal, por que a necessidade de utilizar o dólar para essas transações e tudo ser convertido sempre transação a transação, isso tudo ser efetuado no dólar, com a moeda do dólar? Se nós exportamos soja, minério de ferro e compramos produtos manufaturados, roupas, eletrônicos, eletroeletrônicos, sapatos, qualquer coisa, não há necessariamente uma lógica que nos obrigaria a utilizar uma moeda de um terceiro país para fechar e liquidar essas transações comerciais. Então o BRICS, na verdade, busca isso, pelo que eu entendo. Agora, é uma ameaça em potencial? Bem, se efetuada essa expansão, e hoje é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se for aberto e aderirem ao BRICS também Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Emirados Árabes, Argentina e Egito, nós teremos, especialmente devido à Arábia Saudita e o Irã, e
e a Rússia, obviamente, também é uma grande produtora de petróleo e gás natural, nós teremos aí uma fortaleza, uma união econômica muito forte, com grandes reservas de petróleo à disposição para exportar para os outros países. O PIB desse grupo do BRICS ampliado também vai ser um PIB que supera o G7. Então, em termos econômicos, é um grupo de países que tem uma grande base industrial, China, Brasil, Rússia, e grandes recursos minerais e de petróleo e de gás natural. De novo, Brasil, Rússia, China, mas Arábia Saudita e Irã. E eu esqueci de mencionar que a Índia também vai fazer parte desse grupo. Então a Índia é uma grande compradora de petróleo, mas uma grande exportadora de produtos também e serviços. Então é um bloco que vai ser um bloco bastante poderoso. Sem falar no fato de que China e Índia são os dois países com maior população do mundo e uma grande importância geoestratégica. E aí você tem a Arábia Saudita e o Irã. Essa questão da Arábia Saudita e o Irã é uma coisa que afeta muito o Ocidente, os Estados Unidos, que não quer ver uma aproximação entre esses dois países. Não convém a eles. Mas já foi o acordo intermediado em março, já houve a troca de embaixadores entre o Irã e a Arábia Saudita, e agora eles estão aderindo por convite, estão entrando no bloco do BRICS. A tendência é eles regularizarem a sua situação e a Arábia Saudita nem tanto, mas o Irã, além de tudo, tem uma boa base industrial indígena, até por necessidade, porque são 40 ou mais anos que ela é sujeita a sanções econômicas pelos Estados Unidos e pela Europa. Então, mas o BRICS não é ideológico. O BRICS busca acordos comerciais interessantes para todos os seus países membros. Bem, vamos lá. Aqui uma rápida mensagem. Desculpe. Aqui o que aconteceu ontem foi um golpe no Gabon. E não se sabe ainda quem está por trás e o que aconteceu. No primeiro momento, pode-se analisar, pode-se considerar como uma extensão do golpe que ocorreu no Niger. Mas no Niger, sabe-se que isso foi uma golpe, ou pelo menos uma revolução, ou, digamos assim, um levante contra interesses franceses no Niger, porque eles realmente, o Niger vende urânio à França a menos de 10% do valor internacional do mercado. E ouro também. A França ela tem operações de mineração de ouro no Niger. Agora, no Gabão não se sabe. Não se sabe ainda quem está por trás do golpe. Está todo mundo fazendo essa mesma, querendo saber, se perguntando, e não há ainda digamos assim, um consenso. E essa matéria aqui é o golpe do Gabão. Aqui nós temos uma matéria que saiu no Guardian, hoje, aliás, não ontem. De novo, ainda no século passado, 1998, 99, já se falava dos direitos humanos dos Uigurs, que são chineses, mas não da etnia Han, e eles são muçulmanos. E eles ficam localizados na província de Xinjiang, que é aquela província no oeste da China. O que se está vendo agora é, de novo, a retomada dessa discussão. Os direitos humanos, as empresas de turismo estão sendo desincentivadas a enviar turistas para essas regiões. E a questão ali, de novo, é por que isso está acontecendo agora? O que está acontecendo?
é uma tentativa de isolar a China, digamos assim, de encontrar de novo ali algum tipo de crítica que possa ressonar entre os povos do Ocidente, os países do Ocidente, dos Estados Unidos, de outras regiões, porque esse assunto estava quieto, mas já haviam falado sobre isso há 5, 6 anos atrás, mas agora o Guardian volta e retoma essa crítica aos abusos de direitos humanos cometidos na região de Xinjiang contra os uigures chineses. É interessante saber que esse pessoal povoa o oeste da China, que faz fronteira com o Afeganistão, por exemplo. Se a gente estuda lá atrás a teoria da geopolítica e a tese escrita pelo Harold Mackinder, que foi um grande teórico da geopolítica, um inglês que escreveu no final do século XIX, que dizia que quem controla o centro da Ásia controla a Ásia e depois controla o mundo, pode-se ver qual é o interesse em quem está interessado em criar esse conflito na fronteira, naquela região do oeste da China, que faz fronteira com o Afeganistão. Quem estava no Afeganistão, quem esteve presente no Afeganistão por 20 anos até o ano retrasado? Acho que a conclusão é bastante fácil. Mas continuando aqui, de novo, gol contra. Em inglês a gente chama isso de own goal. Gol contra, claramente, porque, de novo, aqui, deixa eu colocar de novo, compras da União Europeia de gás russo GNL aumentam em 40% comparado aos níveis de compra de antes da invasão russa da Ucrânia. É, de novo, é um gol contra, é blowback, é um problema sério, porque essa reportagem aqui deixa claro que são os países da União Europeia, especialmente a Espanha, que estão comprando o gás natural. Não há solução não há como isolar a Rússia se ela produz petróleo e gás natural naqueles volumes que o resto do mundo precisa. Porque se não comprar gás russo, vai comprar gás da onde? Do Catar, da Austrália, gás GNL. Tudo bem, mas e os preços? Gás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está ganhando uma fortuna exportando o seu GNL para a Europa. Como a Austrália, como o Catar e também pode-se ver claramente como também a Rússia. É um mercado muito apertado, é um mercado que precisa do material. Você não há como retirar daquele mercado a fatia que a Rússia fornece no mercado mundial. Não há substituto claro também. Essa matéria aqui saiu no site oilprice.com. Fala do aumento de produção e de exportação do Irã. É similar. O Irã está sob sanções americanas e europeias há praticamente 40 anos. Mas, num mercado apertado, nem por isso consegue se isolar o Irã. O Irã tem as segundas maiores reservas de gás natural do mundo e a terceira ou quarta maior reserva de petróleo do mundo. O Irã fica numa posição muito estratégica e ela tem condições de escoar sua produção de petróleo para o Mar Índico. Agora eles estão desenvolvendo um corredor norte-sul de transporte para comprar e para receber produtos da Rússia, sem ter que passar pelos oceanos, sem ter que utilizar o canal de Suez. Então, eu acho que as sanções americanas já tiveram seu efeito e não vão conseguir recuperar mais espaço. Aqui é uma reportagem, deixa eu passar para vocês, do Telegraph inglês,
que a Arábia Saudita está de novo com a faca e o queijo na mão. Ela sofreu um problema, um período de isolamento, porque esse senhor aqui, Mohammed bin Salman, supostamente mandou matar um jornalista americano na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, em Istambul. Embaixada não, no consulado. Mas a Arábia Saudita, por um lado, está demonstrando que ela não depende tanto assim dos Estados Unidos ou do Ocidente, ela está exportando quantidades enormes de petróleo para a China e para a Índia. Os chineses intermediaram um acordo digamos assim, de normalização das relações diplomáticas e comerciais entre o Irã e a Arábia Saudita. Os dois países foram convidados a ingressar no BRICS, então se torna um fiel da balança a Arábia Saudita, muito importante hoje. E essa matéria não fala sobre isso, mas os americanos estão tentando oferecer algum tipo de prêmio para a Arábia Saudita se ela normalizar as relações com Israel e se ela continuar exclusivamente fornecendo petróleo e oferecendo na moeda americana, o dólar. Há um certo temor que não se lia há um ano, mas hoje já está bastante presente. Esse temor, a gente já vê isso em várias matérias, em vários jornais, comentários sobre a possibilidade ou quais serão as consequências se a Arábia Saudita começar a vender petróleo em moeda indiana, o rupi em moeda chinesa, o renminbi para esses países. Não se falava nada disso até um ano atrás, hoje já se fala, já se comenta que os Estados Unidos pode vir a sofrer. Vamos falar aqui sobre essa reportagem. Isso aqui saiu já tem um tempo no New York Times, mas também é uma matéria, essa matéria é de 2022, mas isso ilustra que, de novo, o Irã está sendo whitewashed, como se diz em inglês. Não há um interesse. Também o Irã fornece drones para a Rússia para a sua operação militar contra a Ucrânia, ou fornecia, não se sabe agora se a Rússia está produzindo todos os drones, mas essa reportagem, que já é um pouco antiga, mas apareceu num feed meu no Twitter agora há pouco, fala de que os iranianos não, pelo menos do ponto de vista operacional, não foram responsáveis pelo atentado que foi executado pelo Hezbollah em Buenos Aires na década de 90. Então, continuando aqui, vamos falar sobre outros assuntos. Isso saiu ontem na BBC. De novo, da mesma forma como o Guardian traz à tona novamente essa questão da minoria oprimida no oeste da China, aqui a BBC está de novo levantando a ameaça que a China representa nas suas relações internacionais ou contra a Índia. Essas duas potências fazem parte do BRICS, mas há um interesse forte em tentar, digamos assim, descolar a Índia tanto do BRICS e digamos assim, se separar um pouco da China. Houve tentativas, aquela empresa Foxconn tentou montar uma operação de montagem de iPhones na Índia, não deu certo, ela vendeu a participação dela, mas a Índia seria visto muito, digamos, de bons olhos pelo Ocidente como um contraponto à força chinesa. Mas se você compara, a população dos dois é igual. A Índia acabou de ultrapassar a China em população, mas o PIB per capita chinês é 10 vezes mais alto. Ou seja, com população igual, se o PIB per capita é 10 vezes mais alto, o PIB total é 10 vezes mais alto. E a China tem uma potência industrial
já bastante sofisticada que a Índia ainda não está nem perto de chegar. Mas a tentativa é essa, ter a Índia como um contraponto à China. Esse aqui nós temos uma reportagem, esse aqui é o Badra Kumar, ex-diplomata indiano, que fala que a Índia ela tem que tomar cuidado para ela não tentar ser aquele estraga-prazeres, como diz assim aqui, ó, impedir o BRICS de buscar os seus interesses comerciais, muito possivelmente criar um novo sistema de comércio. Ele está bem aqui, ó. Que a Índia não deve, simplesmente porque a China pode se tornar uma beneficiária de um novo sistema de comércio, se a Índia impedir isso, ela arrisca criar uma inimizade com o tal do Global South, o Sul Global, que são aliados naturais da China. Nas palavras do ex-diplomata indiano, que escreve muito bem sobre esses assuntos. Então vamos continuar com algumas outras matérias mais rapidamente aqui. Esse site aqui, Geopolitical Futures, é editado por o George Friedman. Ele é o editor-chefe. Ele é um grande geopolítico. Ele já teve a empresa dele, que é a outra empresa que ele tem, ou tinha, não sei, Stratfor, era chamado da CIA for Hire, CIA for Hire, the Private CIA, a empresa privada que espelhava as operações da CIA no mundo inteiro. Ele escreve muito sobre geopolítica e esse site tem muito a ver com isso. E, de novo, aqui ele está falando, dando um raio-x sobre a Turquia, que a Turquia está se vendo, o peso da Turquia, a possibilidade da Turquia de influenciar as ações da Rússia, ou mesmo do Irã, estão enfraquecendo. Quer dizer, a influência turca está enfraquecendo. O acordo de grãos foi cancelado, os russos desenvolveram um novo sistema de comércio e de rota de comércio, passando pela terra, pelo mar do Cáspio, caindo no Irã, e o Irã podendo exportar, com a normalização com a Arábia Saudita, ou com acesso ao mar Índico que o Irã tem, além, obviamente, do Golfo Persa, o Irã escoando uma grande parte dessa produção e dessas exportações russas. Então, a Turquia, que ela tem um acesso ao estreito, ao Mar Negro, ela arrisca perder um pouco de influência. Segundo esses sites, eles recomendam que os Estados Unidos, que a Turquia normalize as suas relações com os Estados Unidos, que também andaram um pouco estressadas. Por quê? Houve uma tentativa de golpe em 2016 na Turquia, que eles estão convencidos que os Estados Unidos esteve por trás. O Erdogan sobreviveu ao golpe com a ajuda dos serviços de inteligência russos e dos iranianos. Então, isso já tem 7 anos, mas o Erdogan continua no poder na Turquia. Então, essas coisas, esse pessoal tem memória bem longa. Essa matéria aqui do Wall Street Journal saiu hoje. Fala que os ucranianos conseguiram avançar na sua contraofensiva em Zaporozhye, na região de Zaporozhye, no sudeste. Na verdade, eles fizeram uma movimentação lateral. Eles não conseguiram tomar uma cidadezinha chamada Robotini e fizeram um movimento lateral, chegaram próximos, aí há discussões, tem gente que diz que eles conseguiram chegar à tal da linha de defesa Surovikin, que é essa Main Russian Defense Line, tem gente que diz que eles não chegaram perto, mas aparentemente eles estão bem mais próximos, mas eles não controlam a parte alta.
eles estão nos vales, ou seja, sujeitos à pesada artilharia russa. Eu acho que toda a mídia hoje já chegou basicamente num consenso, com poucas exceções. Já se sabe que os ucranianos não conseguiram avançar na sua contraofensiva como eles pretendiam. Se ainda vão conseguir, essa é a questão que todo mundo discute. Vamos lá, vamos continuar a apoiar, porque falta um pouco, mas daqui a pouco eles avançam com um ritmo maior, mas eu não acredito. E já as capitais do Ocidente já estão começando a estudar o que vão fazer, porque ninguém quer entrar numa negociação agora, porque não há, digamos assim, nada a oferecer à outra parte que seja aceitável para aquela primeira parte. Então a arte da negociação é isso, é tentar atender às exigências mínimas das duas partes, e se a Rússia continuar forte como ela está, não vejo a Ucrânia conseguindo nada, ou os americanos ou os europeus concordando com algum tipo de negociação. Essa é a questão. Eu trouxe essa matéria de ontem, Biden's Trumpist Trade Policy. Na política internacional, a gente gosta de pensar que pode haver alguma diferença entre os americanos, comandados pelo Partido Democrata, digamos assim, quando a presidência está sob controle de um democrata, e que isso vai criar uma política internacional, política de comércio ou política de relações diplomáticas vai ser diferente daquela de um governo republicano. Na verdade, não muda nada, já se sabe disso. A política doméstica muda. As questões de aborto, questões de gênero, tudo bem. Incentivos à economia local, alguma coisa muda, mas na política internacional, ou uma vez que um partido coloca umas sanções, por exemplo, as sanções contra o Irã, foi negociado pelo Barack Obama um acordo de cooperação nuclear em 2015, chegou o Trump derrubou o acordo. O Biden foi eleito pregando o retorno a esse acordo. Conseguiu? Não. Sabe? Conseguiu, essa matéria é isso. Está conseguindo reverter a política de comércio americana, mudar alguma coisa, baixar as tarifas que o Trump colocou? Não. Então, uma vez implantado determinadas políticas, um outro presidente, ainda que de outro partido, para ele entrar e reverter o que o seu antecessor fez, é muito difícil, quase impossível. Essa é a matéria, desculpa, eu não coloquei aqui, mas aqui, ó. Biden's Trumpist Trade Policy. The White House slams the former president's new tariffs, but seems content with his old ones. Ou seja, ele critica o Biden, as tarifas impostas no governo Trump, mas aparentemente não faz nada para removê-las ou para baixá-las ou nada disso. Essa é um problema dos Estados Unidos. Não sei, o mandato de 4 anos é curto, tudo bem, com uma reeleição, 8 anos, mas uma vez impostas algumas sanções, fica politicamente impossível ser revertidas. As sanções políticas, essa é a verdade. Tá bom, gente, até sábado. Uma boa noite para vocês.